Então, a quem não tinha cumprimentado ainda, Shabbat Shalom, um refrescante Shabbat Shalom. O irmão Jair sempre fala, né? Um caloroso Shabbat Shalom, mas eu vou desejar um refrescante Shabbat Shalom, porque hoje nós já estamos com calor suficiente, né? Então, um refrescante, né? Shabbat Shalom a todos. Vamos dar início, então, à ministração do estudo, como nós já lemos aqui durante o serviço. Então, Shemot, Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 1, como vocês podem ver ali, essa é a Haftarah, Shemot 1, aliás, essa é a Parashá, Shemot 1, 1 até o 6, 1. A Haftarah, porção dos profetas, livro de Ishaiah, Isaías, 27, 6 ao 28, 13, e também 29, 22 e 23. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, sugerida pela sinagoga Shear Yaakov, Atos 7, do 17 ao 29. Tá? Então, antes de iniciarmos, né, o estudo propriamente dito, vai ser sobre um trecho, algo bem específico dentro dessa paraxá. Não vou falar sobre todos os tópicos que estão ali, mas vamos ver quais são os tópicos, o que essa paraxá traz de temas para nós. É um trecho bastante conhecido, né? São histórias bastante conhecidas, eu creio que a maioria, se não todos, conhecem, né, o que é relatado nessa paraxá, mas vamos dar uma olhadinha para nos lembrar o que ela tem, então, para nós como temas. Então, os tópicos da paraxá. O novo faraó oprime os filhos de Israel. Nós temos lá o relato, né? A Torá relata que aquele faraó, obviamente, que conhecia, que tinha dado, né, aquela posição de liderança para José, para Yosef, já não existia mais, já havia, obviamente, falecido. Levantou-se um novo rei no Egito, um novo faraó, e este novo faraó, ao contrário do anterior, ele viu que o povo, que os filhos de Israel começaram a crescer de uma maneira muito grande, então ele os escravizou, né? Que esse faraó, ele colocou-os como escravos, né? Passou a escravizar o povo, os filhos de Israel. Na sequência, nós temos então um relato, né, do nascimento do futuro líder, né, do povo de Israel, Moisés. Então Moisés nasce, temos toda aquela história que ele é colocado, né? O rei do Egito, o novo rei, esse faraó, além de tudo, ele passou a mandar que matassem, né, os meninos, os filhos das israelitas, né? Na época, matassem todos os meninos, e tivemos aquele episódio das parteiras, que conseguiam escondê-los, etc, etc. E a mãe de Moshe, a Joquebed, né? Ela colocou num cesto, né, e colocou no rio Nilo, e ele foi parar lá diante da filha de Faraó, e toda aquela história que os irmãos também já conhecem, né? Foi tirado ali por ela. Na sequência, nós temos a fuga de Moshe para Midian, quando ele mata, né, aquele egípcio que estava oprimindo um irmão seu hebreu. Então ele acaba fugindo da presença do faraó, ele foge para Midian. Isso ele já estava com 40 anos, né, já bem lá adiante. Depois nós temos o relato do chamado de Moshe, que é aquela também famosa história da sarça ardente, quando o Eterno fala para Moshe, né, do meio da sarça, e tem toda aquela discussão com Moshe, não, mas eu sou não sei o que, não, mas eu sou pesado de língua, não, mas eu não posso não sei o que, e tem toda aquela discussão de Moshe com o Eterno sobre o seu chamado, e então ele é chamado para ir e libertar o povo de Israel, né? Depois nós temos um reencontro ali de Moshe e Arão, né? Na sequência nós temos ali o início, né, desse endurecimento do faraó. Obviamente ele se recusa a liberar os filhos de Israel, né, e ainda impõe a eles uma carga ainda pior do que estava antes, né, proibindo que fossem dados tijolos prontos, palha pronta para eles. Eles tinham que ir buscar a palha e entregar a mesma carga de trabalho, tendo um trabalho a mais, né, algo ainda mais penoso. A situação dos filhos de Israel se torna ainda pior ali no Egito. E aí os filhos de Israel vão e questionam, né, os guardas, aqueles que eram responsáveis por cuidar, entre aspas, do povo, para que o povo cumprisse a sua carga de trabalho. Eles vão até Moshe e Arão e questionam: vocês vieram aqui e falaram para o faraó, e a coisa se tornou ainda pior para nós. O que vocês estão fazendo? Vocês falaram em nome de Deus e vocês vêm aqui e tornam a coisa pior. O que é isso? E Moshe e Arão obviamente ficam constrangidos, e Moshe vai e questiona o Eterno, e o Eterno responde para ele que ele vai libertar o povo, ele confirma a sua promessa. E termina essa paraxá, e continua na próxima semana, né? Então vamos entrar no estudo propriamente dito, né, deste livro de Shemot. E Shemot, como talvez alguns tenham percebido, alguns já saibam, outros perceberam pela leitura aqui durante o serviço da paraxá, do início da paraxá, Shemot significa nomes, né? Nomes. E é interessante, né? É curioso. Por que nomes, né? Porque o nome do livro
originalmente no hebraico é nomes. Estranho um livro chamado Nomes, né? O nome desse livro é Nomes. Alguém chega para você e fala, você pergunta um livro na mão, você pergunta para ele, qual que é o nome desse livro? Ele fala Nomes. Lembrei muito do estudo do Pedro sobre o Shem, né? Sobre o personagem Shem, filho de Noé, que também é o nome, né? Ele tem um nome ainda mais curioso ainda, né? Porque o nome é uma pessoa chamada Nome. E aqui o livro também se chama Nomes, né? Um nome curioso para um livro, né? Que nome estranho, ainda pensando no que ele traz de conteúdo, né? Como vocês sabem, né, os nomes dos livros hebraicos, dos livros da Torá em hebraico, são sempre o início do livro, né, o texto do início do livro, e aqui não é diferente. Então nós temos lá Shemot 1, Êxodo 1, capítulo 1, verso 1, que diz, e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Veleshmot bnei Israel boim mitzrayma. Shmot, nomes, está ali. Daí o nome do livro no texto original hebraico, né, em hebraico. E na sequência a Torá ela traz isso aqui, esses são os nomes dos filhos de Israel, porque ela faz aquela lista ali dos filhos de Israel, né, dos filhos de Jacó, né? Fala lá, como nós lemos aqui durante o serviço, Ruben, etc, etc, etc. Faz aquela listagem toda, novamente, dos filhos de Israel ali, né? E no hebraico, né, na tradição judaica, isso basta para nomear o livro, é o começo e pronto, né? Mas geralmente, eu também escrevo, né, também faço roteiro e etc. E quando você dá um título para um trabalho, você tem que pensar num título que compreenda o tema que ele traz, como um todo, né? Geralmente você vai pensando, quem escreve também sabe disso, você faz um texto, você tem que ter um título que compreenda, que traga a essência temática de todo o trabalho, não de uma parte dele, mas de todo ele, né? É assim que funciona. E a gente pensar que o livro no hebraico tem um nome que é só o começo ali do texto, mas que aparentemente não tem relação alguma com o restante, é curioso, né? Porque o livro se chama Nomes, e só porque no começo ele começa a listar ali os filhos de Israel e pronto, né? Qual é o problema? Por que isso? E a gente vai para o texto lá da Septuaginta, né? A versão grega, a tradução grega da Torá, que traz o título que nós temos em português hoje, que é justamente o Êxodo, né? O Exodus, no grego, que é saída, e que aparentemente tem tudo a ver com o tema que o livro traz, não é mesmo? Esse livro que ele começa a relatar aqui, a escravidão do povo de Israel, né, os sofrimentos deles, aí vem Moshe e Arão, e tem todo aquele processo com o faraó, os milagres que o Eterno faz, as maravilhas que o Eterno faz, as pragas que ele derrama sobre o Egito, quando o faraó se recusa a libertar os filhos de Israel, e aí acontece o êxodo, eles conseguem sair miraculosamente do Egito, né, e saem ainda por cima. Então, aparentemente, o título da Septuaginta, da versão grega, e da versão que nós temos, né, em português e em tantas outras línguas no mundo hoje, Êxodo, parece fazer muito mais sentido tematicamente do que Shemot, do que nomes, né? Mas, em hebraico, não adianta, o nome do livro é Nomes, não é Êxodo. Por mais que aparentemente nos faça muito mais sentido termos um título do livro como Êxodo, o nome em hebraico, que está lá e não tem como mudar, é Shemot, é Êxodo, é Nomes, né? E é interessante porque esse nome Nomes e esse início do livro, ele, entre aspas, incomodou até mesmo os rabinos que estudavam ele. Incomodou no bom sentido, de questionar mesmo de por que Nomes e por que isso aqui neste livro, por que isso aqui agora nesse momento. E um dos rabinos que questiona, né, que se incomoda com isso, de certa forma, é o famoso Rashi. Rashi é um dos principais comentaristas da Torá, Rabi Shlomo Yitzhaki, né, um rabino que viveu na Idade Média, lá no século XI, e que é hoje uma das maiores referências né, no judaísmo em termos de estudo mesmo da Torá, de interpretação ali do texto da Torá, né? Justamente pela forma com que ele fez isso, que é uma forma que, ao mesmo tempo que mostra uma profundidade grande, ela é fácil de entender. Por isso o Rashi se tornou uma referência, né, em termos de interpretação do texto, tá, no judaísmo. Então ele questiona, o Rashi é um dos rabinos que questiona essa questão aqui do Nomes ali no início do livro, né?
Então lá, o Rashi questiona. Mas ele não questiona apenas o título, esse início do livro. Ele questiona algo a mais. Ele questiona por que esta listagem dos filhos de Israel aqui. E tem um motivo pelo qual ele faz isso, né? Vamos ver então qual é o questionamento do Rashi. Qual é o questionamento do Rashi? Então o Rashi questiona. E o que ele está questionando? Vamos ver o início do texto de novo, lá Êxodo 1:1, né? E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Veleshmot bnei Israel aboim Mitzrayim. Como nós já lemos aqui, né? E essa listagem segue até o versículo 6, por isso está entre parênteses o 6 ali. Ficou. Né? Vai até o versículo 6, listando ali os filhos de Israel, né? Que tinham ido ao Egito com Jacó, com Israel, etc, etc, etc. Tá? Tem outro lugar, se a gente voltar um pouquinho coisa na Torá, tem outro lugar que faz a mesma coisa, que traz a mesma listagem. Gênesis 46, verso 8, diz o seguinte, olha só: e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Veleshmot bnei Israel aboim Mitzrayim. Além de trazer novamente a mesma listagem, essa de Gênesis é um pouquinho mais detalhada, porque ela traz os filhos dos filhos de Israel, ela traz os nomes dos filhos também, dos filhos de Jacó, os netos de Jacó, né? Mas essa listagem, a essência é a mesma, e ela começa precisamente com a mesma estrutura, a mesma frase, olha lá, ó. Tanto em hebraico como na tradução é a mesma frase. Ve'ele shmot bnei Israel abayim Mitzrayim. Em Gênesis, Ve'ele shmot bnei Israel abayim Mitzrayim. Mesma coisa. Mesmo texto. Mesmíssima coisa. Lá em Gênesis, né, ali quando está listando em Gênesis, quando essa lista é trazida em Gênesis pela Torá, os referidos, aqueles a quem ela se referia, estavam vivos, né? Ela lá no contexto, eles estavam vivos ainda. Todos estavam presentes ali naquele momento, estavam vivos, né? Já ali em Êxodo, lá em Shemot, o próprio texto diz no final, no versículo 6 que nós lemos aqui, que eles haviam morrido e que aquela geração toda havia morrido, né? Mas a lista é trazida de novo, mesmo assim. E aí fica a pergunta do Rashi, o questionamento do Rashi é: por que a Torá, que vai trazer agora um tema, digamos, diferente, né, que vai tratar a escravidão lá do povo de Israel no Egito, e sua libertação e etc., por que a Torá para aqui, já no início do livro, para trazer de novo essa lista que, vamos dizer assim, se a gente voltar no texto aqui um pouquinho, estava ali já, bem próximo. E a Torá para de novo e faz essa listagem de novo. Esse é o questionamento do Rashi. Por que isso? Qual o motivo disso? Além de ser algo aparentemente fora do contexto, porque aqueles estavam mortos, já em Êxodo eles já tinham morrido, aquela geração já havia passado, parece algo repetitivo, né? Já veio essa lista, por que isso aqui de novo? Quem pega, né, alguém que pega lá a Bíblia para ler, vamos começar a ler lá de Gênesis, e lê Gênesis inteiro, e chega em Êxodo, lê aquilo de novo, parece não algo cansativo. Literariamente falando, seria isso, uma repetição desnecessária, né? Então, por que isso ali de novo? O Rashi, né, quando os rabinos eles questionam, e a gente tem que ser assim, minha própria palavra nos reforça que a gente tem que ser assim, a gente tem que questionar, está lá, inclusive na Brit Hadashah diz isso, né? Como os bereanos, sempre questionando, mas você tem que questionar para buscar uma resposta, não é questionar por mal, não. Isso aqui, olha só, isso aqui não é um livro de Deus, não. Você acha que Deus escreveu um negócio desse todo cheio de falhas, esse negócio todo repetido aqui? Não é questionar nesse sentido. É um questionar para buscar uma resposta sincera. Eu quero entender o que isso aqui por que está repetindo de novo? Eu quero entender o que é isso. Esse é o questionamento que nós devemos fazer, e quando você questiona, você vai chegar numa resposta. E é isso que o Rashi fez. Ele questionou e escarafunchou a palavra, vamos dizer assim, e ele chegou numa resposta. Então o Rashi questiona e o Rashi também responde. É o questionamento que ele próprio trouxe, né? E ele responde com um midrash, com uma associação de textos. Ele faz um midrash para explicar, né, o que está acontecendo aqui segundo a interpretação dele. E vamos então ao midrash do Rashi. Nós vamos ler ele ali, vai aparecer ali.
o Midrash do Rashi, para começarmos a entender então por que isso aqui está repetindo essa listagem de novo, né? E o Rashi chega a essa conclusão fazendo então esse Midrash. Vamos ler. Mesmo que a Torá já tivesse contado os filhos de Jacó, os filhos de Jacó, durante as suas vidas, lá, e lhes dado nomes lá em Gênesis, no trecho que nós lemos, em Gênesis 46, ela volta a isso agora em Shemot, agora em Êxodo, e os conta novamente após já terem morrido. A Torá faz isso para nos fazer saber o quanto eles eram preciosos para o Todo-Poderoso, pois os filhos de Israel são comparados às estrelas. Ele as faz sair e as retorna aos seus lugares, segundo seus números e seus nomes. Como foi dito, lá em Isaías, ele faz uma citação de Isaías 40, 26. Ele as faz sair segundo o seu número e as chama a todas pelos seus nomes. Então, o Rashi associa esse trecho lá de Isaías 46, 40, 26, com essa passagem aqui e diz, basicamente, que isso está repetindo aqui porque os filhos de Israel são comparados, na palavra, às estrelas, e diz que o Eterno conta as estrelas e dá o nome para elas. Basicamente é isso. E a gente, se eu encerrasse o estudo por aqui, vocês iam sair, acho que meio... Ah, tá. E daí? Né? O que tem a ver que o Eterno compara os filhos de Israel com as estrelas? Tá. Ok, entendi. Mas é só isso. E o que tem a ver o nome, então, do livro? Por que está repetindo a lista? Não ficou muito... Ok que ele compara os filhos de Israel com as estrelas, mas o que tem de mais nisso? Parece que essa Midrash, essa resposta do Rashi não satisfazem, né, a nossa dúvida. Fica faltando ainda algo. Não fechou aqui a ideia, não fechou o entendimento. Não parece ser só isso. Vamos começar a pensar nos elementos que esses textos que o Rashi associa aqui trazem. Vamos pensar lá nas estrelas, né? As estrelas, elas, segundo o texto aqui da Torá, da palavra, né, elas são nomeadas. Diz que o Eterno dá nome para as estrelas. Esse texto de Isaías, se nós lemos ele todo, ele sugere que o Eterno dá um nome para elas, que ele as conta quando elas aparecem à noite, e ficam à noite, as conta e as nomeia, e quando elas se desvanecem ao amanhecer. Como se elas recebessem o nome e fossem contadas tanto à noite quanto ao amanhecer, quando elas somem. E a associação aqui com os filhos de Israel parece ser a mesma, né? Então eles são listados lá em Gênesis, quando eles estavam vivos ainda, são listados e nomeados, né? O Eterno os nomeia, a Torá os nomeia, dá o nome deles, quando eles estão vivos, e aqui em Êxodo, quando eles já morreram. Então as estrelas, elas foram nomeadas, segundo o texto, quando elas surgem, quando elas estão presentes, e também quando elas começam a desvanecer no céu. E os filhos de Israel são nomeados quando eles estão vivos e quando eles já não estão mais vivos. Parece ter uma associação, ok, mas ainda, né, tá, falta ainda alguma coisa. Então seria só isso mesmo? Se encerrasse o estudo por aqui, vocês sairiam satisfeitos com essa resposta? Ainda falta alguma coisa. Para mim ainda faltaria alguma coisa, né? Então é claro que o Midrash, a resposta do Rashi, não está falando só isso. Tem algo um pouquinho mais profundo aqui. Tem um entendimento um pouquinho mais denso aqui. Nós temos que ir atrás dele. O que o Midrash então está tentando mostrar? E qual foi a resposta do Rashi para essa dúvida que ele mesmo propôs? Então a resposta do Rashi. Vamos à resposta então, enfim, do Rashi. Para nós entendermos o que o Rashi está propondo, qual é a resposta que ele está dando aqui, nós temos que pensar no seguinte: nós e ele, a partir do texto dele aqui, nós associamos que, ok, está sendo associado aqui os filhos de Israel às estrelas. Mas onde na palavra, onde é a primeira vez que isso acontece? Vamos ver se alguém vai lembrar. Onde é a primeira vez que os filhos de Israel
onde está o texto, onde está o trecho, que é a primeira vez que os filhos de Israel são comparados a estrelas? Será que alguém lembra? Alguém vai saber? O irmão Mark acertou. É lá na origem, no princípio, no início, com Abraão. Então, em Gênesis 15, Bereshit 15, o Eterno diz assim para Abraão: e fê-lo sair, o Eterno fez sair da sua tenda e disse: olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe o Eterno: assim será a tua semente, a tua descendência, como as estrelas. Aqui, em Gênesis 15, então é a primeira vez que os filhos de Israel, que é a descendência de Abraão, é comparada a estrelas, né? Dizendo que, olha só, o Eterno leva Abraão para fora de sua tenda, aponta para o céu à noite. Olha, Abraão, olha para o céu, Abraão. Tenta contar as estrelas aí, vê se consegue contar. Você não vai conseguir, Abraão. Os teus olhos não vão captar, você vai ficar tonto de tentar contar as estrelas aqui. Pense naquele céu bem estrelado, porque lá no deserto, né? Não era como nós aqui, que não vemos quase nada de estrelas por conta da luz, né? Da iluminação da cidade. Era um céu super estrelado. E o Abraão é levado então a contar aquelas estrelas. E obviamente ele não consegue. Eu vou tirar o talito, que senão vai ficar caindo. Obviamente ele não consegue. E isso que o Eterno propõe: você consegue contar, Abraão? Você não consegue, né? Então a tua descendência vai ser assim também. Vão ser incontáveis, vão ser numerosos os teus descendentes, os teus filhos. Ou seja, aqui o Eterno está dizendo para Abraão que a descendência dele seria incontável, seria numerosa, impossível de ser contada, né? Porém, nós temos, se a gente levar isso para esse texto aqui e trazer ele para o nosso entendimento, para o nosso midrash lá, para o nosso entendimento daquela associação que é feita, nós temos um paradoxo. Nós temos algo que parece contraditório. E é o seguinte: primeiro, filhos de Israel, lá em Gênesis, né, nessa passagem, como as estrelas, são comparados às estrelas, e diz o Eterno para Abraão, ele sugere para Abraão que eles seriam incontáveis. Não dá para contar. Porém, o midrash do Rashi está dizendo o contrário, que os filhos de Israel eles são comparados às estrelas, mas que eles são contados. Porque diz lá em Isaías 40, 26, que o Eterno conta todas as estrelas e dá nome a todas elas. Ou seja, o midrash está dizendo que os filhos de Israel são contáveis. Mas o trecho de Gênesis, que remete a isso pela primeira vez, está falando que eles não são contáveis. São incontáveis. E daí? E agora? Temos um paradoxo. Como a gente responde, como a gente soluciona esse paradoxo? Tem uma diferença aqui que às vezes nos passa despercebida. Nesses dois trechos aqui, nessas duas passagens, nessas duas ideias. Tem uma diferença sutil, mas que nos passa despercebida. Lá em Gênesis, que traz a ideia de que eles são incontáveis como as estrelas, quem está contando as estrelas? O Abraão. O Eterno pede para ele contar as estrelas. É um ser humano, um homem, como nós. Porém, lá no Midrash, que traz o texto de Isaías, quem está contando as estrelas? É o Eterno. Ele conta todas as estrelas e dá nome a todas elas. Ele sabe o nome de todas elas. Essa é a diferença. Aí começamos a entender um pouquinho melhor. Então, quando o Eterno conta, é uma coisa. Quando um ser humano conta, é outra. Porque o ser humano é limitado e não consegue contar todas as estrelas. A diferença está em quem está vendo. A diferença está em quem está olhando para eles. A resposta do Rashi, então, ela está associando essa lista, a repetição dessa listagem aqui no início de Shemot, de Êxodo, a um sinal de amor do Eterno. Como assim um sinal de amor? Eu já dei aula também, talvez algum irmão seja professor, já tenha dado aula, né? Às vezes você tem aquelas turmas
de 40 alunos, ou uma ou várias turmas de 30, 40 alunos? E quando você sabe o nome de cada um deles, e você chama cada um deles pelo nome, faz alguma diferença? Faz. Quando você conhece cada um, e você sabe que aquele que senta lá no fundo, um dia não apareceu na sua aula, e você de repente tem o contato, você liga para ele e pergunta: olha, fulano, você faltou, sentimos sua falta. Faz diferença? Faz. Então você conhecer o nome, na escola é muito comum, temos, não sei como está hoje em dia, na minha época de aluno agora, era um número, né? Você era um número da chamada. Eu sempre era o 7 ou 8, porque meu nome, né, o nome começa 7 ou 8. Eu lembro bem. Então os professores, não todos, mas a maioria, 7, 8, nem na chamada não chamava pelo nome, né? Nem na chamada, era um número. Então quanto mais conhecer o nome de cada um assim no dia a dia. Então você saber o nome da pessoa, você tendo um grupo grande, você conhecer o nome de cada um e você se importar com cada um, é um sinal de amor. Lembrando, nós sempre dizemos, e repito, não canso de repetir, o amor da palavra, o amor da Torá é um amor, é prática. Não é um sentimento etéreo que fica vagando no ar. É prática. Amor da palavra, prática. Amor só se mostra e só se revela na prática, senão ele não existe. Não existe um sentimento etéreo, uma coisa que fica voando no ar. É prática. E você saber, você conhecer o nome de cada um dos seus alunos, colocando lá como aquele professor na sala de aula, e você se importar com cada um deles, é uma demonstração de amor, é um sinal de amor, é um sinal de que você se importa com eles, com cada um deles. Não com um grupo, com uma massa, mas com cada um individualmente. Por isso, quando o Rashi faz esse midrash, ele faz essa associação, ele está dizendo isso. Que essa listagem está sendo repetida aqui no início de Êxodo como um sinal de que o Eterno ama os filhos de Israel. Um sinal de amor dele. Dele para com o seu povo. O trecho de Isaías, quando fala que o Eterno conta as estrelas, né? Lá quando elas surgem, quando elas somem, na aurora, no amanhecer, demonstra que o Eterno, que ele se importa com as estrelas. Eu lembro, sempre gostei, quando era pequeno, desde pequeno eu gostava de astronomia, e sempre fuçava livros para ler sobre astronomia, e eu me frustrava muito quando chegava a constelação tal, a constelação, sei lá, do cavalo menor. Daí eu queria saber qual era o nome da estrela principal, e daí chegava lá e a estrela principal do cavalo menor não tem nome, é um número. Eu me sentia frustrado, porque, nossa, por que ela não tem nome? Ela devia ter um nome também. Mas os cientistas não deram nome para ela, só deram um número para ela. Sei lá, 6029, sei lá o quê. Várias das estrelas do céu, na nossa classificação humana, elas não têm nomes, elas têm números. É uma sigla, né? Uma letra e números. Isso me frustrava assim, bastante. Porque nós não podemos contá-las todas e dar nome a todas. Mas o Eterno dá nome a cada segunda palavra, ele sabe cada uma delas, ele conhece o nome de cada uma delas, das sei lá quantas milhões, bilhões de estrelas que existem no universo. E isso está dizendo que ele se importa com cada detalhe da sua criação. Que ele enxerga e que ele vê e se importa e ama cada detalhe da sua criação. É isso que está dizendo. Ok. Então a lista está sendo trazida de novo, segundo o Rashi, e acho que é um entendimento válido, segundo nós, né, essa linha de raciocínio que nós fizemos, que essa lista é trazida de novo aqui em Êxodo, porque ela está remetendo então ao fato dos filhos de Israel serem como as estrelas para o Eterno. Ele está vendo, então ele as lista de volta, né? Mas quando vamos pensar agora naquilo que foi dito para Abraão. Quando é que se concretiza essa profecia, vamos dizer, essa predição do Eterno para Abraão, de que a descendência dele, os filhos dele seriam numerosos como as estrelas? Quando será? Quando isso se concretiza? Outra coisa que sempre nos passa despercebida, mas está na própria palavra e está justamente onde nós estamos lendo. No início de Êxodo, lá em Shemot,
Vamos lá, a resposta em Shemot, em Êxodo. Então, no versículo 7, ainda no capítulo 1, depois, logo na sequência da lista que é feita novamente, né, dos filhos de Jacó, de Israel, o texto diz o seguinte: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. Êxodo 1, verso 7. Eu confesso que eu nunca tinha lido essa passagem dessa forma, mas a Torá não traz isso aqui por acaso. Não está dizendo isso aqui, não está enfatizando o fato deles terem aumentado muito, 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 e multiplicado, e aumentado e enchido a terra ali do Egito. Não está por acaso ali. A Torá está nos remetendo à profecia que foi dada a Abraão. Olha aqui, está se concretizando aqui, ó. O que foi dito para Abraão: os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, se tornaram já numerosos, incontáveis, muitos, cresceram muito, multiplicaram muito. O texto está fazendo isso. Lembrem, estamos falando aqui do que foi dito para Abraão. Mas tem algo mais acontecendo aqui. Eles não apenas se tornaram numerosos, incontáveis e multiplicaram-se como as estrelas. Tem algo mais acontecendo nessa passagem. E algo que também remete a algo que foi dito a Abraão um pouco depois dessa promessa, dessa profecia, referente à comparação dos filhos de Israel com estrelas. Então voltamos a Gênesis 15, verso 13, que diz o seguinte: e disse Deus: sabe com certeza que peregrina será a tua semente em terra que não lhe pertence, e a farão servir e a afligirão por 400 anos. O Eterno já tinha dito para Abraão o que ia acontecer. Um pouco depois, vamos pegar a sequência do texto. Quando ele fala lá das estrelas, é 15, verso 5. Isso aqui é o verso 13, é uma sequência. Então a Torá faz a lista dos filhos de Jacó, diz que eles eram muito numerosos no Egito, lá em Êxodo, e já traz a temática da escravidão, que está concretizando essa profecia que foi dada aqui para Abraão. Então, confirmando que aquilo foi cumprido, foi concretizado aqui no início de Shemot, de Êxodo. Não somente hoje em dia que a gente pensa, sempre pensava, né? Hoje os filhos de Abraão são muitos. Mas lá a concretização inicial já era ali, lá em Êxodo. Então nós temos aqui, pouco depois deles se tornarem numerosos, assim que eles se tornaram numerosos e incontáveis, eles foram escravizados. Aconteceu isso aqui. Parece que uma coisa veio junto com a outra. A bênção de se tornar numeroso, como as estrelas, veio associada com algo aparentemente ruim, que foi a escravidão no Egito. Logo depois. E aí a gente pensa, vamos pensar como os filhos de Israel lá no Egito, naquela época, ainda escravizados. Onde está o nosso Deus? Onde está o Deus de nossos pais? Será que Ele não está vendo aqui o nosso sofrimento? Olha o que está sendo feito com o nosso povo. O faraó mandando matar os meninos, os bebês, jogando lá, né, no Nilo para os crocodilos devorarem. Olha aqui a carga que eles estão nos impondo de trabalho. Nós temos pouca comida, nós temos pouco mantimento, temos que trabalhar intensamente. Será que Deus não está vendo? Será que o Eterno não está vendo? Nós estamos aqui abandonados, deixados de lado por 400 anos. Será que o Eterno não nos ama mais? Ele não olha mais para nós? Ele nos deixou? Provavelmente muitos deles pensavam isso, naquela condição. Provavelmente muitos deles pensavam isso. Mas o que o Midrash, o que aquela associação do Rashi sugere, e a gente vai começar a entender também o porquê do nome do livro ser Nomes, é que o Eterno ele para contar e nomear os filhos de Israel.
porque eles são como as estrelas, eles são numerosos. Então, o texto traz essa lista dos filhos de Israel, como se o Eterno estivesse parando para olhar para eles e ver que eles eram numerosos e ver que eles estavam sendo oprimidos, cada um, porque eles eram como as estrelas. Muitas vezes nós também passamos por situações assim, né? Muitas vezes na nossa vida. E vem desertos, e vem opressões, e vem dificuldades, e vem tudo. E a gente pensa, cadê o Eterno? Será que ele esqueceu de mim? Será que ele não está olhando para mim? Algumas vezes, alguns anos atrás, eu entrava muito em fóruns de debate, né, teológico. Pedro lembra também. A gente entrava muito, né, em fóruns de debate. Eu entrava muito, Pedro entrava algumas vezes, mas eu entrava muito em fóruns de debate teológico, alguns anos atrás, assim, na internet. E discutíamos com alguns judeus tradicionais, com outros cristãos, etc., vários temas. E eu lembro de algumas vezes que um rabino sefaradita, muito tradicional, digo no mau sentido, dizia o seguinte, quando você dizia que o Eterno ele se importava com cada pessoa individualmente, o rabino dizia o seguinte: vocês são prepotentes, ele dizia para as pessoas que traziam essa ideia. Vocês acham que Deus, o Rei soberano, o Criador de todas as coisas do universo, ele vai ficar se importando com você? Ele falou dessa forma no texto, eu lembro muito bem disso. Isso é uma prepotência, uma arrogância, você achar que você é importante o suficiente para que Deus vai ficar se preocupando com você individualmente. Isso não existe. Isso não existe ele falou isso mesmo para você. Não estou fazendo uma crítica, estou falando o que ele disse. Isso não existe, se você ler o texto, não existe isso na palavra. Ele sempre viu o povo. Ele sempre olhou para o povo como um todo, como uma massa, não importa cada um individualmente. Eu lembro bem dessa resposta que ele deu algumas vezes nesses fóruns. Mas, nós estamos vendo aqui, no texto da Torá, que não é bem assim. Ele se importa sim com cada um de nós individualmente. Assim como ele olha para cada uma das estrelas e quantas bilhões de estrelas que existem, e ele sabe o nome de cada uma delas, e sabe onde cada uma delas está, ele olha assim para cada um de nós individualmente. Ele olha assim. E quando ele faz a contagem e chama cada um dos filhos de Israel pelo nome, e não por um número, porque o Rocha também já trouxe essa questão aqui, lá para os egípcios eles eram números. Quando o faraó responde ali inicialmente para Moshe e Arão, ele fala, se eles pararem, se eu deixar vocês irem, vai prejudicar a nossa economia aqui, porque eles são muitos, os filhos de Israel são muitos, e se eles deixarem trabalhar, o trabalho vai acumular. A resposta inicial do faraó é essa. Então, para os egípcios, eles eram números. Tão somente uma massa de números. E o Eterno está mostrando aqui o contrário. Para mim, eu vejo de outra forma os filhos de Israel. Eu vejo vocês de outra forma, o Eterno nos diz. Eu não vejo vocês como uma massa, como um povo só e ok. Só vejo o inteiro. Não, eu vejo cada um de vocês. Eu acompanho cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês passa. Nós, como congregação, muitas vezes desprezados, quantas vezes, né, Pedro? Quantas vezes desprezados, rejeitados, quantas vezes? Porque nós somos, para as pessoas, para o ser humano, nós somos apenas mais uma congregação. Nós somos apenas mais um número. Nós somos apenas mais um grupo de gente lá fazendo alguma coisa. Mas o Eterno nos vê de outra forma. Ele vê o que nós estamos passando. Ele vê as dificuldades que a congregação tem passado. Ele vê. Ele está vendo.
E assim como ele agiu com os filhos de Israel no Egito, ele prometeu para Moshe e ele de fato cumpriu a sua promessa, independente do comportamento do povo, ele vai agir conosco também. Ele vai. Nós temos que ter essa consciência. Que por mais que pareça que nós estamos aqui abandonados, rejeitados, excluídos pelos homens, mas pelo Eterno nós não estamos. Ele está nos vendo. E isso vale para cada um de vocês também individualmente, como eu disse. Às vezes a gente está numa congregação, e eu falo por mim mesmo também, eu já, nem sempre estive, obviamente, à frente, fazendo estudos e outras coisas. A gente senta num banco e fica lá e ninguém olha pra gente. E não digo que isso não aconteça aqui também, isso pode acontecer aqui também. E é claro que a gente se sente rejeitado, desprezado quando uma situação dessa acontece. Eu já me senti assim também. Porque para os homens, para o ser humano limitado, nós somos só mais um ali sentado. Infelizmente, acontece muito isso, é assim que funciona. Mas para o Eterno, não. Para o Eterno, nós somos alguém. Nós temos um nome. E Ele sabe de todos os detalhes da nossa vida. É por isso que essa lista é feita de novo aqui no livro de Êxodo. A Torá não traz nada por acaso, ela não é um livro comum. A palavra não traz nada por acaso, para repetir aqui, porque está bonito dizer de novo. Tem algum princípio, tem alguma ideia por trás. E o Rashi fez a sua pesquisa, estudou e chegou a esse entendimento, e eu creio que é muito válido. Essa lista está sendo feita de novo aqui para nos dizer isso. O Eterno estava vendo cada um dos filhos de Israel no Egito e vendo o sofrimento deles. Ele para nomeá-los, ele para contar as estrelas, ele para contar os filhos de Israel. Estamos caminhando para o fim, né? Mas já quase encerrando. E falando de nomes, antes de chegarmos à conclusão do estudo, ainda nesta paraxá nós temos uma outra questão interessante e relevante falando de nome. E é uma pergunta que é feita nesse texto, que é: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vamos ao capítulo 3 de Êxodo, versos 13 ao 15, que diz assim: E dirão para mim, é Moshe falando para o Eterno isso, tá? Moisés falando para Deus isso. E dirão para mim, qual é o seu nome? E o que eu vou dizer a eles? O que eu direi a eles? E disse Deus a Moshe, Deus responde: serei o que serei. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: serei, enviou-me a vós. E um pouquinho mais adiante, lá no verso 15, diz: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. É este o meu nome para sempre, é este o meu memorial para todas as gerações. Quando a gente fala em nome, na palavra, quando a gente fala em nome ou nomes do Eterno, se você estudar os textos minuciosamente, você vai ver que cada um dos nomes do Eterno reflete atributos dele. Por isso ele tem vários nomes. Se você for para o nome, para o tetragrama lá, o Yud Rei Vav Rei, né, que é impronunciável, que substituímos por Adonai ou Hashem, o nome, ele remete a atributo do Eterno de misericórdia e eternidade. Sempre que o Eterno ele fala ou ele é referido por esse nome, está ali um atributo dele de misericórdia, de compaixão, de graça ou eternidade, ou ambos. Quando ele é referido como Elohim, que traduzimos como Deus, o Criador, né, remete ao seu atributo de juiz e de soberano, de rei, porque ele é o Criador, o rei do universo. Então Elohim remete à sua soberania, à sua justiça, ele como um juiz justo, reto. Outro nome também que remete a outra coisa é Shaddai, que é o Todo-Poderoso, poderoso, né? Que remete aos grandes milagres que ele faz, que ele fez na época dos patriarcas, dos antepassados. O Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que faz
coisas sobrenaturais, grandes maravilhas. E quando o Moshe, ele fala isso aqui para o Eterno, e ele diz: olha, Eterno, eu vou chegar lá para os filhos de Israel e vou dizer, tá, que o Senhor me mandou para libertá-los, mas eles vão perguntar para mim, qual é o seu nome? Daí o que eu vou dizer para eles? Será que o Moshe estava sugerindo que os filhos de Israel não conheciam os nomes do Eterno? Eles não sabiam mais os nomes do Eterno? Por isso que ele sugere isso. Eu vou chegar lá e eles vão perguntar qual é o teu nome, porque eles nem sabem mais. Será que era isso? Ou é outra coisa que está dizendo o texto? Geralmente a gente entende isso. Eu mesmo entendia isso. Mas não é exatamente isso. Quando ele diz isso para o Eterno, ele fala, eles vão perguntar para mim qual é o teu nome. Ele está dizendo o seguinte: Eterno, eles vão querer saber de que forma, com quais atributos o Senhor está falando. Com quais atributos o Senhor vai se manifestar para eles. Essa é a pergunta que Moshe faz aqui. Qual é o seu nome? De que forma, Eterno? Quais atributos o Senhor irá revelar para o povo na sua libertação? É isso que ele está perguntando. O povo vai querer saber de que forma o Senhor vai se manifestar. De que maneira? Com quais atributos? E a resposta do Eterno é qual? O que significa serei o que serei? Algumas traduções trazem eu sou o que sou, mas o hebraico é o futuro mesmo. É serei o que serei. Irie, asher, irie, né? O que isso significa? Eu serei para o meu povo, para os filhos de Israel, aquilo que eles precisam que eu me torne. Eu serei o pai que eles precisam. Eu serei o libertador que eles precisam. Eu serei o provedor de que eles precisam. É isso que ele está dizendo. Serei, serei. E na sequência, ele faz uma associação ao tetragrama, ao seu nome, ao atributo do que? De misericórdia, de graça e eternidade, que é o tetragrama. E conclui a resposta dele para Moshe dizendo: o Eterno, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele diz que este é o nome dele para sempre, diante dos filhos de Israel. E o que isso significa? Que ele agiria com misericórdia perpetuamente para com eles, o tetragrama, e o serei o que serei. E ele lembra eles aqui da promessa. Quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele está dizendo, eu fiz uma promessa para os pais de vocês, para os antepassados de vocês, e eu vou cumpri-la. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Moshe chegasse diante do povo e falasse isso aqui, essa resposta que o Eterno deu, eles iam entender imediatamente o que ele estava falando. Eu estou vendo e vou cumprir minha promessa para vocês. E vamos, enfim, para a conclusão. Esse é o último slide, estamos quase encerrando. E para caminharmos para a conclusão, voltamos à nossa pergunta lá inicial, ao nosso questionamento inicial, que é: por que o livro se chama Nomes? Entendemos o porquê da lista, de novo, mas ainda, por que o livro se chama Nomes, se o que ele relata é o episódio do Êxodo, é a saída dos filhos de Israel do Egito, né? Na maior parte do livro o relato é esse. Por que o título do livro, então, é Nomes? E de novo, a resposta está no que o próprio Eterno diz. E nesse entendimento que nós tivemos do que é o Eterno listar e nomear cada um. Quando ele se apresenta na sarça ardente para Moshe, ele diz assim, lá no verso 7 do capítulo 3: E disse o Eterno: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi, porque conheci as suas dores. Se você pegar o texto ali do episódio da sarça ardente, você vai ver que o Eterno ele se apresenta primeiro, ele diz quem ele é, e ele já começa falando isso aqui.
Ele não fala, ele já não começa falando, eu vou libertar o povo de Israel. Não. Ele diz isso aqui. Eu sou eterno, etc, etc, etc. E ele diz, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E eu ouvi o clamor deles. Sabe por quê, Moshe? Porque eu conheci as suas dores. Eu sei o que eles estão passando. Eu conheci os nomes deles. Eu sei o nome de cada um deles. Nomes. Por que o livro se chama Nomes? Porque mesmo na escravidão, mesmo diante daquilo tudo que eles passaram, o Eterno conhecia cada um dos seus nomes. E este é o início do processo deles, não só de libertação, mas de redenção aqui, ó. Nós lembramos dos estudos que demos, né? Trechos mais adiante de Êxodo, sempre da mudança da mentalidade deles, para eles entenderem isso. O livro se chama Nomes porque é o início do processo deles entenderem que eles eram importantes para o Eterno, cada um deles, e não só números. E aí a gente entende sim que o nome Nomes, se a gente pensar por essa perspectiva, ele reflete perfeitamente o conteúdo do livro. Isso aqui não é só uma história. Muitas vezes nós vemos a Torá, algumas pessoas leem a Torá, isso aqui é só a história do passado, só para conhecer, é só para ficar sabendo o que aconteceu e tal, é interessante para saber o que aconteceu e só. Não é só. Tudo na palavra tem um princípio. Tudo na Torá tem um princípio. Vejam que princípio maravilhoso entendemos que o Eterno se importa sim com cada um de nós individualmente, a partir do que o texto está relatando. E a intenção do texto é essa. É por isso que a Torá, que a palavra é maravilhosa. Ela nos traz princípios, basta que nós busquemos, que nós nos aprofundemos para entender o que ele está trazendo. Não é só uma história, não é só um relato, não é só uma repetição, por acaso. E para concluirmos, temos uma passagem lá na Brit Hadashah, que também traz a mesma ideia, que é João 10, e Yohanan, João 10, versos 3 e 4, quando Yeshua ele está trazendo aquela metáfora, né, do pastor e das suas ovelhas, ele diz lá em determinado trecho o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e olha só o que ele fala, ele, o pastor, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. E mais adiante no texto ele diz que ele é o bom pastor, ele está falando dele, obviamente, né? Que ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, não como um número, não como um rebanho inteiro, como uma massa de ovelhas. E daí você pensa, ok, você falou até agora de filhos de Israel, de descendentes de Abraão. Só que que eu saiba, pelo menos, eu não tenho sangue judeu, eu não sou descendente direto de Abraão, que eu saiba. Nessa mesma passagem, nessa mesma metáfora que Yeshua faz, lá no final dessa metáfora ele diz que existem também outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco dele e que ele iria buscar, ele iria trazer para junto de si. E isso, segundo se entende, é uma referência a justamente aqueles não-judeus que passariam a crer nele e se juntariam então ao rebanho dos filhos de Israel. Seriam enxertados então em Israel, passando a ser um povo, o mesmo povo. Então eu digo para você não tem, que eu saiba, não tenho descendência judaica, não tenho sangue judeu, não sou descendente de Abraão. Você é. Se você crê em Yeshua, você é pela fé nele. Ele te faz também descendente de Abraão. Isso aqui tudo se aplica a você. Tudo que nós tratamos aqui nessa manhã se aplica também a você. Sim. Uma vez que você crê em Yeshua, isso se aplica a você. Você é parte do rebanho do Eterno. Você é também filho de Israel, enxertado por meio de Yeshua. E o Eterno
olha para você individualmente, sim. Ele sabe, Ele conhece você pelo nome. Seja você descendente de Abraão, pelo sangue ou pela fé, Ele conhece você. E Ele está com você todos os dias, por mais que não pareça. Amém? Então era isso. Eu agradeço então a atenção dos irmãos. Espero que tenha sido proveitoso, que o Eterno nos faça mais refletir durante a semana sobre essas passagens que nós lemos e estudamos. Amém?